Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Os militares e a Polícia Federal já estão operando no país justamente para liberar as rodovias. Foi uma determinação, inclusive, anunciada pelo próprio presidente Michel Temer. Vamos ver os destaques do programa hoje. Tanto os militares quanto a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que por acaso tem sido quem tem abastecido o governo com informações sobre a situação das rodovias. Uma divulgação agora há pouco, em uma coletiva dos ministros no Palácio do Planalto, diz que há uma redução já de 45% dos pontos interditados pelo país. O desabastecimento de combustíveis já compromete, desde ontem a gente tinha essa informação, mas hoje a situação piorou. O transporte público em várias cidades do país há problemas, os aeroportos também, a gente falava disso ontem também, mas hoje a situação ficou pior porque há desabastecimento de mercadorias, sobretudo na CEAGESP e nos CEASAs pelo país, ou seja, quando a gente está falando de transporte de comida. O estado de emergência em São Paulo foi decretado pela Prefeitura, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. As ações da Petrobras, olhando agora para a questão econômica, depois do anúncio por parte da Petrobras de redução por 15 dias de 10% no preço do diesel, as ações da Petrobras caíram muito ontem, hoje até esboçaram uma certa alta no começo do dia, mas terminaram o dia em queda, a gente vai explicar a razão disso tudo também. E a Bolsa em queda, dólar em alta, nós tivemos esse o resumo do mercado financeiro e também várias empresas, associações de vários setores dizendo o tamanho já da perda provocada por essa paralisação dos caminhoneiros. A gente trata disso em instantes aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, ministros do governo concederam há pouco uma entrevista coletiva para justamente dizer qual é a extensão dessa medida anunciada pelo presidente Michel Temer de usar forças federais, forças de segurança federais para garantir a situação, ou seja, a liberação de estradas. Foi decretada, inclusive, a garantia de lei e de ordem. As forças militares, sobretudo as forças armadas, têm 3 atribuições constitucionais. A primeira é a defesa da pátria, e nós estamos falando de um caso de guerra, de invasão do país por uma nação hostil. A segunda questão é as garantias constitucionais, garantir o cumprimento da Constituição. E a terceira é a garantia da lei e da ordem, ou seja, quando há um distúrbio muito grande no país, é o caso que nós estamos vendo nessa manifestação dos caminhoneiros, ou seja, com interdição de vias, ou seja, e aí são 2 coisas, porque não permitir o direito de ir e vir, que é uma garantia constitucional a qualquer brasileiro, isso já ofende a Constituição, o que justifica, por esse ponto de vista, meramente por esse ponto de vista, mas há outros também, a instituição da garantia de lei e de ordem, da ordem, que é exatamente uma das atribuições das Forças Armadas. Isso foi explicado agora há pouco pelos ministros nessa entrevista coletiva, mas o fato é que é uma série de problemas pelo país. A Mariana Jungmann está em Brasília agora e tem detalhes, inclusive do aeroporto de Brasília, que tem situação crítica no momento. Mariana, boa noite. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, eu falo justamente aqui do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Eu estou próxima nesse momento, Piotto, da região de Chequim, e por aqui as coisas estão um pouco mais tranquilas, porque os passageiros vêm para o check-in quando os voos já estão confirmados, né? Mas no piso inferior aqui do aeroporto, hoje foi um dia de muita fila, muito cansaço para os passageiros que ficaram muito tempo aguardando ali. Foram 47 voos cancelados até a última atualização, né, da concessionária que gere aqui o aeroporto de Brasília. Foram 47 voos cancelados. Esses passageiros ficaram então na fila, aguardando para remarcar o voo, para conseguir aquele voucher das companhias aéreas, para irem para hotéis e até para alimentação. Então foi um dia muito cansativo, muito estressante aqui no aeroporto de Brasília. A situação dos aeroportos agora, nesse momento, Piotto, é a seguinte: além de Brasília, outros 8 aeroportos do país estão nessa situação, sem combustível, portanto, os aviões só podem descer se tiverem condições ali, tiverem combustível suficiente para decolar depois. Há ainda outros 10 aeroportos em que o estoque de combustíveis está reduzido. Então, o operador ali do voo precisa ver com o aeroporto se ele vai ter condição de abastecer naquele aeroporto de acordo com o planejamento dele de voo.
Eu também falei com a Plural, que é a Associação das Distribuidoras de Combustível, para saber como é que está essa distribuição desses combustíveis, então, para os aeroportos. Segundo me informaram, a situação é a seguinte: apenas Galeão e Guarulhos estão sem dificuldades para receber combustível. Além deles, então, há 6 aeroportos, Porto Alegre, Confins, Curitiba, Belém, Santos Dumont e Congonhas, que estão recebendo combustível com algum fluxo ali, estão recebendo um pouco de combustível. Todos os outros aeroportos não estão recebendo combustível e, por isso, é importante que os passageiros, para qualquer que seja o aeroporto, ele procure saber antes com a companhia aérea se o voo dele está mantido. Você falou aí no início, Piotr, sobre esse decreto de garantia da lei e da ordem que vai liberar aí as rodovias para melhorar esta situação. Ele acabou sendo aí em decorrência, né, de um anúncio que já tinha sido feito pelo presidente Michel Temer mais cedo, em que ele disse que iria garantir, então, a liberação das rodovias, porque o acordo com os caminhoneiros já tinha sido firmado. Vamos acompanhar um trecho do que foi dito pelo presidente Michel Temer mais cedo. Atendemos 12 reivindicações, mais ou menos, prioritárias dos caminhoneiros, que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Pois é, e aí voltando então à situação dos aeroportos, a gente procurou também algumas companhias aéreas, todas disseram que estão fazendo a remarcação dos voos sem nenhum custo para os passageiros, mas a gente lembra então, Piotr, mais uma vez, que é importante que o passageiro se antecipe a essa situação, evite ir para o aeroporto e ficar lá se aborrecendo depois. Então, que ele procure a companhia aérea com antecedência para saber se o voo dele está mantido e, em caso de necessidade de remarcação, então faça isso sem nenhum custo com a companhia aérea. Piotr. Muito obrigado. Portanto, a gente ouviu aí a situação em Brasília e também a declaração do presidente Michel Temer. A Mariana Jungmann nos trouxe detalhes. Daqui a pouco eu trago aqui um resumo desse acordo que foi firmado ontem com as associações. Uma delas saiu, inclusive, desse acordo, não permaneceu na reunião, mas a maioria permaneceu e havia exatamente a expectativa de um cumprimento desse acordo. A gente vai falar daqui a pouco, resumindo esse acordo, a gente traga os detalhes aqui, os principais pontos desse acordo. Mas vamos ao Rio de Janeiro. O Maurício de Almeida tem informações também da situação no Rio, obviamente da questão do desabastecimento, que agora prejudica claramente, de forma muito dura, a população. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Realmente foi um dia bem complicado aqui no Rio de Janeiro por causa de problemas no setor de transportes e também na área de alimentação. Falando no setor de transportes, hoje apenas 47% dos ônibus circularam aqui no Rio de Janeiro. Ônibus comuns circulando na região metropolitana. Quando falamos do BRT, que é um corredor expresso que existe aqui no Rio de Janeiro, aí o problema foi maior. Apenas 30% dos ônibus do BRT circularam, com 40 estações do BRT fechadas devido à falta de ônibus para atender a demanda de todos os passageiros. Ou seja, quem precisou pegar ônibus hoje no Rio de Janeiro enfrentou ônibus lotados, tudo muito espremido, uma dificuldade muito grande, em alguns lugares uma espera muito grande também para aguardar a chegada do ônibus. Por causa desses problemas, a Prefeitura do Rio de Janeiro, agora à tarde, decretou estágio de atenção, que é o segundo no nível 3 dos níveis de problemas aqui na cidade. 90% dos postos do Rio de Janeiro estão sem combustíveis, de todo o estado do Rio de Janeiro. E também alto abastecimento na Ceasa, que é a principal central de abastecimento da capital do Rio de Janeiro. Hoje, menos de 50 caminhões foram até a Ceasa para descarregar suas mercadorias. Está faltando praticamente tudo e os alimentos que chegam, como são poucos, acabam custando mais caro.
Esse desabastecimento da Ceasa se reflete nas prateleiras dos supermercados, onde a população não consegue encontrar diversos produtos, principalmente legumes e vegetais. E nos restaurantes, hoje, a Associação de Bares do Rio de Janeiro diz que talvez não seja possível abrir todos os bares e restaurantes do Rio de Janeiro no fim de semana, porque em muitos restaurantes não tem mais o que servir. O menu está sendo modificado para conseguir tentar manter as portas abertas. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Sobre a questão do desabastecimento, Maurício fez menção aos bares no Rio de Janeiro também. Obviamente que é um setor da economia, mas sobretudo a gente viu ali a questão da Ceasa, ou seja, completamente esvaziada. Duas coisas sobre a questão da Ceasa. O primeiro é que isso gera uma inflação artificial e esse preço maior é por uma questão de desabastecimento extemporâneo, ou seja, de uma questão específica dado esse movimento dos caminhoneiros. O importante é tentar saber agora se os órgãos que medem a inflação, sobretudo o IBGE, vão usar esses dias no cálculo. Obviamente que usam, mas a inflação que será divulgada a partir de alguns dias, ou seja, no mês que vem, que pegam os dados desses dias, precisa ser pontuada em relação a esse aspecto positivo, porque esse aspecto em particular, porque a inflação, embora esteja positiva nos últimos tempos, tem estado abaixo do que inclusive a gente chama do piso da meta. Assim, a gente tem uma inflação bem baixa, abaixo dos 3% ao ano, quando a gente pega o valor anualizado, evidentemente. E um outro dado sobre desabastecimento, um dado divulgado agora há pouco, que pelo menos 11 mil veículos deixaram de ser produzidos no Brasil por causa da greve. As montadoras não recebem as peças e, por não receberem as peças, não conseguem fazer a montagem dos veículos. Várias montadoras tiveram problemas, como Honda, Nissan, Renault, o grupo FCA, que é Fiat Chrysler, ou seja, que produz as marcas aqui no Brasil, Fiat e Jeep. Bom, vamos falar de São Paulo agora. A Prefeitura da cidade de São Paulo decretou estado de calamidade. A Vanessa Casalino tem detalhes agora. Vanessa, boa noite. O governador de São Paulo, Piotr, boa noite para você, Márcio França, determinou ao secretário de Segurança Pública que acione a Polícia Rodoviária para multar os veículos que estão bloqueando as estradas do estado. Ainda de acordo com o governador, a Polícia Militar tem atuado para desobstruir vias sempre que acionada e poderá fazer isso então daqui para frente. A Prefeitura de São Paulo decretou hoje estado de emergência no município, uma medida que permite fazer compras sem licitação e requisitar ou apreender combustível, por exemplo. O estado de emergência é um primeiro passo e pode evoluir para o estado de calamidade pública. A Prefeitura montou um comitê de crise formado por secretários e pelo procurador-geral do município para tomar decisões relativas ao desabastecimento. Pode ainda haver a decretação de um feriado municipal se a situação não se normalizar. No que se refere aos aeroportos, de acordo com a Infraero, Congonhas tem combustível para todo o fim de semana e Guarulhos é abastecido diretamente por dutos, por isso não há risco. Ainda assim, a recomendação é checar com as companhias aéreas se o voo está confirmado antes de sair de casa. O mesmo vale para quem pretende viajar de ônibus. Neste momento, existem bloqueios ainda nas rodovias Regis Bittencourt, na Anhanguera e no sistema Anchieta Imigrantes, no trecho de Serra, Piotr. Muito obrigado. A Vanessa me corrigiu. Nós estamos ainda no estado de emergência em São Paulo e, obviamente, não queremos evoluir, mas essa é a situação, a informação correta que a Vanessa nos trouxe. Detalhe que Guarulhos não tem problema, porque, como a Vanessa disse, é abastecido diretamente por dutos da Petrobras. E Guarulhos é o que se chama, no linguajar aeroportuário, de hub, ou seja, é um aeroporto de hub aqui na América do Sul. Voos que saem de outros países param aqui para depois irem para a Europa ou para os Estados Unidos. Ou seja, a gente tem uma situação muito importante. Não são apenas os voos internacionais que saem do Brasil para qualquer outro lugar do mundo. Há voos internacionais que param aqui para reabastecer e seguir viagem. Ou seja, a importância de Guarulhos é estratégica, como acontece também, em parte, com o aeroporto do Galeão, o aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Bom, a gente fez menção sobre a questão do acordo. Ontem o governo chegou a anunciar um acordo com os caminhoneiros, depois de uma reunião bastante longa no começo da noite, ali por volta de 9h30 da noite, o governo anunciou. Havia uma expectativa de que o movimento seria interrompido, porque a maior parte das federações de caminhoneiros aceitou o acordo. Aliás, o acordo foi extremamente positivo para a categoria. Eles conseguiram muita coisa nessa negociação com o governo, independentemente do julgamento, se isso era justo ou não, ou seja, dentro daquela proporção, daquela possibilidade que se tinha de chegar a um acordo para evitar um mal maior, que é exatamente o desabastecimento que a gente tem acompanhado, ou seja, houve um avanço importante ali por parte do governo. Mesmo assim, a gente permaneceu com essa greve, porque uma das associações, a ABICAM, que diz que comanda em torno de 700 mil caminhoneiros,
Essa associação saiu da reunião dizendo que não aceitava o acordo de uma postura muito intransigente. Não se vai a uma negociação de maneira intransigente, vai para se negociar pontos, ou seja, há avanços e recuos das duas partes. Mas o que a gente viu, essa associação não participou do acordo. Vamos dar uma olhadinha nesse acordo que foi, de alguma forma, resumindo esse acordo. Por exemplo, os caminhoneiros conseguiram ali a redução a zero da alíquota de contribuição de intervenção no domínio econômico, ou seja, a CID, agora em 2018, sobre o óleo diesel, que é exatamente o combustível dos caminhões. Manter a redução de 10% do valor do óleo diesel e preços da refinaria. Esse custo para o governo, além desses 15 dias iniciais que a Petrobras concedeu dias atrás, os outros 15 dias do mês e a sequência disso até o final do ano, esse cálculo que o governo fez é de em torno de 5 bilhões até o final do ano. Está em torno ali de 700 milhões, mais ou menos, por mês até o final do ano. Bom, a isenção de tarifa de pedágio sobre o eixo suspenso em caminhões vazios, mas isso depende de negociação com os estados. É uma proposta que o governo disse assume, sim, a iniciativa de chegar aos estados e propor isso. Mas aqui tem um problema. Além dos estados terem que aceitar, há também as concessionárias que têm o poder sobre as rodovias. E aí as concessionárias também precisam aceitar essa situação. Ou seja, há uma discussão contratual que vai longe. Autorizar a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a contratar cooperativas ou autônomos de transporte de cargas sem licitação para até 30% de sua demanda de frete. É uma medida provisória ainda que precisa ser votada em 15 dias. O governo se comprometeu a fazer exatamente isso. Isentar de reoneração da folha de pagamento das empresas do setor de transporte rodoviário de cargas. Vamos lá, primeiramente um ponto sobre essa questão. Há vários setores hoje que foram desonerados do pagamento de impostos referentes à folha de pagamentos, à folha salarial das empresas. Vários setores têm reclamado do governo a continuidade disso para manter a oferta de emprego que de alguma forma está se recuperando hoje no país. A reoneração, ou seja, a reinstituição dos impostos traria para essas empresas, eles reclamaram, inclusive aqui no cenário econômico, alguns setores os quais nós ouvimos, que isso poderia gerar um problema muito grande, ou seja, com demissões ou sem ter novas contratações. Mas esse setor, por esse acordo, já ficaria garantido, alguns setores permaneceriam desonerados. Oferecer aos transportadores autônomos participação nas contratações como terceirizados da Petrobras. E isso depende de uma negociação com a Petrobras, porque ela tem uma independência de negociação de seus contratos ali também. Mas o governo se colocou à disposição para insistir nisso. Solicitar à Petrobras que seria observada a resolução da Agência Nacional de Transportes, a ANTT, em relação à renovação da frota das contratações de transporte rodoviário de carga. Também requer uma certa negociação, mas o governo tomaria a frente disso. Bom, diante do que tudo nós vimos ali, há uma possibilidade de muitos pontos avançarem, sobretudo com relação a impostos, porque isso passa pelo governo e uma negociação com o Congresso. Mas mesmo assim, isso depende de uma série de negociações, porque cada vez que o governo deixa de dizer não quero receber desse valor, de um determinado imposto, isso tem impacto nas contas do governo. E a lei de responsabilidade fiscal obriga o governo a apontar uma outra fonte de receita. E isso tem que ser negociado com o Congresso, porque faz parte da legislação. Bom, o fato é que nós temos uma situação hoje no país e essa greve dos caminhoneiros mostra o quanto que há uma dependência do Brasil em relação ao transporte sobre rodas, o transporte sobre caminhões. E o que fazer diante dessa situação? Nós temos aqui um trecho no depoimento do professor Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral, ele que é um dos mais notáveis especialistas em infraestrutura e logística, que faz uma análise do momento e aponta saídas para este problema no futuro. Acompanhe. O que está acontecendo no Brasil é extremamente grave. A greve dos caminhoneiros já provoca desabastecimento. Isso tem uma razão que não começa de agora. Vem de alguns anos, onde as chamadas cadeias produtivas no Brasil resolveram abaixar os estoques e depender mais do transporte. É quase que um sistema fluido, permanentemente, no contato entre a indústria e o varejo, ou os pontos de consumo. Então, o que nós estamos vendo agora é uma ruptura nisso. Nós não temos estoques de segurança. E essa ruptura, ela se deve principalmente à dependência que o Brasil tem na sua matriz de transportes às rodovias. Nós não temos alternativas de outros modais de transportes que poderiam, nesse momento, servir a algumas
cadeias, como, por exemplo, a de derivados de petróleo. Portanto, é preciso que daqui para frente a gente tenha uma consciência bastante grande de que as rodovias continuam sendo importantes, precisam de investimentos e a categoria precisa de uma estrutura melhor para operar, mas ao mesmo tempo, no longo prazo, trabalhar o máximo possível a implementação de alternativas de transporte, como ferrovias e hidrovias, para que a gente fique menos dependente de um só modal de transportes. Bom, você acompanhou aí o depoimento do professor Paulo Rezende. Aliás, só um dado sobre o tamanho do prejuízo para vários setores. Eu falei agora há pouco da indústria automotiva, mas um levantamento feito pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos de São Paulo, com 11 distribuidores de medicamentos, mostra que 8 não conseguem fazer entregas para fora do município de São Paulo. Só para você ter uma ideia, pelos cálculos do setor, em uma semana o setor deixou de faturar 1 bilhão. Isso significa mais ou menos 200 milhões de ICMS, que é um imposto estadual, que deixaram de ser recolhidos. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco tem as informações do mercado financeiro, com baixa do Ibovespa, alta do dólar e também na cotação da Petrobras. A gente fala disso tudo em instantes. Bom, a Bolsa fechou em queda hoje, devido a toda essa movimentação ainda, a Petrobras continuou em queda. Vamos dar uma olhadinha, a Bolsa queda de 1,53% hoje, o Ibovespa 78.897 pontos. Esse é o patamar que tinha-se no dia 10 de janeiro deste ano. Foram negociados pouco mais de 12 bilhões hoje. Vamos seguir aqui para a gente dar uma olhadinha. A cotação do dólar, hoje uma alta de 0,63%, a R$ 3,66. Para a gente olhar aqui a evolução do dólar, na semana caiu 1,95%, 7 dias, ou seja, a gente está falando na semana fechada agora. No mês, 4,54%, subiu, na verdade, e no ano, 10,50%. O dólar ainda continua sendo um ativo de valorização. Aqui a gente vai falar de duas coisas que podem ajudar o governo nessa operação de subsidiar a Petrobras para manter o diesel com preço fixo durante 30 dias, ou seja, não ser mais diariamente como a empresa faz. Ou seja, a empresa vai mudar, mas o governo banca isso daí. O preço do petróleo está caindo. Hoje caiu mais de 2 dólares, a gente está vendo aqui, 3,39 o tipo Brent, a 76 dólares e a 76 dólares o barril. E o petróleo texano a 67, hoje uma queda bem maior, de 4,59. Houve uma reunião hoje da Arábia Saudita e da Rússia para aumentar em 1 milhão de barris de petróleo por dia, ou seja, a oferta, o que obviamente dá um alívio nos preços também. Isso pode ajudar porque a Petrobras se baseia pela cotação internacional e repassa. Ou seja, se o preço do petróleo baixar e o dólar, que pode ter intervenção do Banco Central, houver ali uma intervenção maior e o dólar baixar, ou seja, os custos da Petrobras ficam mais baixos. De repente, o custo do governo vai ser menor nessa operação para garantir os preços por 30 dias do diesel. As ações da Petrobras hoje chegaram a subir durante o dia, caíram 0,15% a R$ 20,05. Detalhe é que o que mais traz problema para o investidor é volatilidade, ou seja, a preocupação de que pode acontecer. Com o acordo de ontem, durante a manhã, ainda havia essa crença de que tudo seria tranquilo hoje, os investidores olharam para aquilo e falaram, bom, nós temos uma situação melhor na Petrobras. Como a gente percebeu que ainda não havia uma adesão muito grande dos caminhoneiros ao acordo, então aí trouxe de novo essa questão de instabilidade. E aí a gente teve essa situação da Petrobras aqui com essa queda no final do dia. Nós temos, bom, esses são os números da Petrobras. O Maurício de Almeida volta conosco para conversar diretamente da refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Maurício, qual a situação de momento? Olá, Piotr. Bem, no momento a situação na refinaria de Duque de Caxias é tranquila. Na parte da manhã a refinaria fica ao lado da rodovia Washington Luiz. Essa rodovia ficou com o trânsito interrompido pelos caminhoneiros que realizaram um protesto. Depois eles acabaram saindo, a Polícia Rodoviária Federal acompanhou tudo e não houve um confronto. À tarde, tropas do Exército chegaram na refinaria e escoltaram caminhões-tanque que deixaram a refinaria com combustível. Segundo o comando do Exército, esse combustível vai ser utilizado pelas Forças Armadas e pelas Forças de Segurança aqui do Rio de Janeiro. O general Braga Neto, que é o interventor na segurança do Estado, garantiu que todas as operações na área da segurança estão mantidas e que não vai haver problema de abastecimento para os carros, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, quanto das Forças Federais que estão atuando aqui no Estado do Rio. Piotr. Obrigado, Maurício.
Bom, eu fiz menção à questão da Petrobras. A agência de classificação de risco Moody's, além de classificar países, classifica empresas também. Ele diz que a mudança na política de preços da Petrobras não muda muito a percepção da Moody's em relação à estatal brasileira. O que muda é, evidentemente, se houver a possibilidade de interferência maior do governo em relação a qualquer trâmite que a Petrobras venha a ter, porque ela tem uma independência hoje de atuação. Portanto, por enquanto, essa questão de congelar por 15 dias, o custo operacional disso, e foi inclusive informado pelo próprio presidente da estatal, Pedro Parente, a Petrobras demonstrou claramente que ela perde menos com esse acordo, ou seja, não há um problema exatamente em relação a isso. Mas, enfim, a gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui no cenário econômico ao longo dos dias. Bom, hoje é sexta-feira, tomara as coisas fiquem melhores a partir de agora. Há toda uma operação das forças militares para tentar garantir o direito de ir e vir das pessoas pelo país. A gente faz agora, interrompe o programa agora, estamos encerrando o programa dessa sexta-feira. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, bom final de semana. Na segunda a gente está de volta aqui com o Cenário Econômico às 7 da noite. Até lá.